Lucas capítulo 22, eu vou fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 23. Evangelho de Lucas, enquanto os irmãos abrem, nós iniciamos hoje aqui fazendo um panorama da carta aos Hebreus. E meus queridos, vocês não podem passar dessa vida para a próxima sem estudar a carta aos Hebreus. É um texto fantástico. Eu fico pensando assim, sabe, Neemias? Se alguém dissesse assim para você, que você dissesse assim, olha, escave bastante aí o quintal da sua casa que você vai encontrar um tesouro enorme. Tenho certeza que tinha gente que ia cavar, nem que fosse com as unhas, mas ia cavar. Gente, a palavra de Deus é um tesouro muito mais precioso do que qualquer coisa que você possa imaginar. E a carta aos Hebreus é esse tesouro assim fantástico que o Senhor nos convida a escavar, se aprofundar. E aí faça isso. Venha participar da EBD. Domingo que vem vai apresentar o primeiro capítulo, capítulo 1. Hoje foi só um panorama e foi muito bom. Então vamos lá, para a leitura. Mano Ibra, atentai bem. Preste atenção na leitura, Mano Ibra. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, a Páscoa, na qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos. E já expressamos a nossa gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez nessa noite. A nossa súplica é que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é a ceia do Senhor? E existem muitos nomes para esse momento. Para algumas igrejas, é a Santa Ceia. Isso você consegue perceber nas igrejas mais de cunho pentecostal. Normalmente eles chamam de Santa Ceia. Não tem nada de errado. Está correto. As igrejas históricas costumam chamar de Ceia do Senhor. Também está corretíssimo. Não tem dificuldade com isso. Algumas outras igrejas, por exemplo, a Igreja Católica chama de Eucaristia, que é uma palavra grega
que significa ações de graça. Inclusive é uma palavra bíblica, inclusive está nesse texto aqui. Também não tem problema nenhum. Mas quando alguém lhe pergunta o que é a ceia, como você pode responder? Quando eu estava preparando essa mensagem de hoje, me via à mente Teozinho, Luke, me via o Gabriel, me via, quem mais? Os novos convertidos que ainda não estão familiarizados adequadamente com esses termos. Mas a verdade é que nós precisamos saber o que é a ceia. E eu vou fazer um sermão hoje bem batistão mesmo, então 4 pontos. A ideia não é explicar e tirar lições, mas fazer proposições que já são as nossas lições, né? Então, quando alguém lhe perguntar o que é a ceia, a primeira coisa que você pode responder, qualquer uma dessas coisas que eu vou dizer aqui é correto. Então, grave bem. Você pode dizer que a ceia é uma ordenança. É uma ordenança. Ao lado do batismo, ela constitui as únicas 2 ordenanças que a igreja evangélica observa: batismo e ceia. O batismo é a porta de entrada para a membresia da igreja. É através do batismo, onde você se torna membro, parte da igreja. E através da ceia que você continua a ser nutrido como membro dessa igreja. Então, e onde é que nós encontramos base para isso? Olha aí no versículo 22. Eu vou pedir para o irmão André colocar aqui, e a gente vai até ver alguns outros textos bíblicos. Então, Lucas 22, a parte B do versículo diz o seguinte: desculpe-me, eu coloquei a referência errada, meus irmãos, para variar. É o versículo 19, não é o 22. Pronto, versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Aí agora tem a última parte: façam isso em memória de mim. É uma ordem que Jesus está dando. Façam. E meus irmãos, quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de ser cristão, a ordem de Jesus, nós não temos a opção de não obedecer. Quando nós deixamos de obedecer uma ordem expressa de Jesus, nós estamos em pecado. Desobediência é pecado. Qual foi o grande pecado lá no Éden? Foi desobedecer a voz de Deus para obedecer a voz do diabo. Não é isso? Deus disse: olha, pode comer de todas as árvores do fruto, mas dessa daqui não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí Satanás aparece e diz: morrer? Você vai ser como Deus. Então a pessoa deixou de dar ouvidos, e eu quero frisar bem, a palavra de Deus, a voz de Deus, para dar ouvidos à voz de Satanás. Então é uma ordem, é esdrúxulo, é estranho, é esquisito a ideia de um crente que não quer se batizar. É estranho. Por quê? Porque é a ordem do Senhor. E eu já conheci muitos crentes. Eu já conheci crentes que dizem: não, eu quero me batizar só quando eu tiver com a idade de Jesus, 33 anos. Não, só quero... Não, é um desejo natural do cristão ser batizado. E agora, Jesus dá a essa ordem: façam isso em memória de mim. A pergunta: a quem Jesus está dando essa ordem? Pois é, vamos ver agora. Versículo 12. Vamos lá, que você está com a Bíblia aberta em Lucas 22. Versículo 12 diz:
22, 12. Ele lhes mostrará, desculpe-me, é o versículo 11. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? A quem Jesus está dando essa ordem? Aos discípulos dele. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa. E aí no versículo 19, que já foi lido, vou ler de novo. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu a quem? Seus discípulos. Perceba que a palavra discípulo e apóstolo aí é usado intercambiavelmente. São como sinônimos. Logo, a ceia não era para todas as pessoas. A ceia não era para qualquer um que estivesse ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era para os discípulos de Jesus. Era para aqueles que confessaram a Jesus. Era para aqueles que entenderam o custo do discipulado e passaram a viver com Cristo. Essa é a ceia. A ordem é dada para os seus discípulos. A pergunta: será que se você vivesse durante esse período, seria reconhecido como um verdadeiro discípulo de Cristo? Se você vivesse esse período aqui que Jesus está vivendo, seria convidado a participar dessa ceia, desse banquete espiritual que Jesus está fazendo? Queridos, é difícil as pessoas entenderem, mas a ceia é um banquete espiritual. Portanto, só tem utilidade para aquelas pessoas que são espiritualmente vivas. E eu espero que os irmãos tenham compreendido que só é possível ter vida em Cristo, porque todos nós nascemos mortos. Está lá, Efésios, que nós falamos durante 3 domingos aqui sobre Efésios, tentando mostrar claramente a diferença daqueles que estão em Cristo e daqueles que não são de Cristo. É uma ordem para os seus discípulos. Agora tem um problema bem aí, que parece contraditório, mas não é. É um paradoxo. E paradoxo é diferente de contradição. Uma contradição, se eu dissesse assim, está chovendo, mas não está molhando. É uma contradição, é impossível. Mas quando eu digo está chovendo e fazendo sol, é um paradoxo, porque é possível. Então a Bíblia tem muitos paradoxos, mas não tem nenhuma contradição. E qual é o paradoxo que eu me refiro aqui? É porque não dá para saber se todos que participam da ceia são crentes verdadeiros. Não dá. Veja o que acontece, por exemplo, aqui nesse relato aqui. Versículo 21 até o versículo 23 do capítulo 22 de Lucas. Jesus diz assim: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si, qual deles ia fazer aquilo? Imagine a cena, na ceia, o Senhor diz aquilo ali e, rapaz, será que sou eu que vou trair Jesus? Era que o Senhor já sabia. E aí um texto paralelo, eu vou pedir para o André colocar aqui, João 13, versículo 26 até o versículo 30. João, capítulo 13, desculpe-me, que é o paralelo dos... Esse texto ele é relatado em todos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E em João, o paralelo é João 13. Versículo 26 em diante, diz assim, 26 até o 30. Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aí o texto prossegue. Eu quero dizer o seguinte, que naquele dia onde estavam os discípulos do Senhor,
os apóstolos para participar da ceia, havia um que não era crente. Onde é que o senhor quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar na dificuldade que nós temos da disciplina na igreja, de impedir pessoas de participar da ceia. Parece-me que você consegue fazer isso se o pecado for público e notório. Você consegue. Quando o pecado toma proporções públicas, aí você consegue disciplinar. Mas quando não consegue? Gente, a igreja é composta por pecadores. Nós cometemos pecados. Só que nós pedimos perdão, nós nos arrependemos. A igreja não é mais lugar para o pecador impenitente, aquele que se recusa a se arrepender. Aquele que acha que está sempre certo. Quem aqui assistiu a Copa de 94? Levante a mão só para eu ver aqui como é que está a idade. Muito bom. Quem lembra aqui de um zagueiro chamado Gamarra, paraguaio? E aí, pronto. Gamarra conseguiu fazer uma coisa excepcional em 94. Ele é zagueiro e não cometeu nenhuma falta. Já pensou isso, meus irmãos? Um zagueiro, um cara que é treinado para fazer isso, para fazer falta, para tirar a bola do outro, não cometeu nenhuma falta. E tem uma parte no futebol que é o seguinte: às vezes você não comete a falta diretamente, você não atinge o adversário, mas o juiz marca a falta pelo excesso de força que você usa. Então, o cara foi na bola, não tocou no adversário, mas o juiz marca a falta, porque ele foi com uma força desproporcional. E às vezes acontece isso na igreja. E isso é pecado. Quando você usa de uma força desnecessária. E eu vou contar um exemplo muito prático aqui. Nosso último encontro administrativo aqui, então, Neemias levantou uma questão muito boba. Mas eu cometi falta porque eu usei uma força desproporcional. A respeito disso, eu peço perdão, eu peço desculpas. Por que estou fazendo isso? Porque a força foi pública. Por isso o pedido de perdão deve ser público. Não adianta eu chegar na surdina, meu irmão, me desculpe. Não é assim que funciona. Paulo chega ao ponto de dizer que quando alguém é disciplinado, você não deve nem comer com ele, para que a pessoa sinta que realmente foi sério o que ele cometeu. Nós não podemos brincar de ser igreja, gente, a coisa é muito séria. Alguém pecou, Deus perdoa. Agora, se você continua insistindo no pecado e acha que você é o certão, o bonzão, esse não tem lugar. É o impenitente. A Bíblia diz que nós devemos tratá-lo como fariseu e publicano, como alguém que nunca fez parte do corpo de Cristo. A ceia é uma ordenança. Devemos participar. E aí tem igrejas que fazem assim. Eu soube de uma igreja que só faz a ceia 3 vezes no ano. Mas porque os diáconos têm todo o cuidado de ir lá na casa do irmão, saber como é que está a sua vida, saber se você tem algum problema financeiro, se você está com algum problema, se você está... Para que o momento seja o mais solene e mais santo possível. Está errado isso? Ah, não. Está de jeito nenhum. Mas nós devemos ter a ceia com mais frequência. 3 vezes no ano é muito pouco. Se é um alimento espiritual, é muito pouco. Eu participei de uma igreja onde passávamos... Era muito difícil ter ceia. A gente nem sabia. Acho que às vezes uma vez por ano tinha ceia. Aqui na Igreja Batista Metropolitana nós temos o cuidado de realizá-la uma vez por mês. Eu acho que não falhou nem um mês ainda. Em 1 ano e pouco que nós temos, acho que a gente nunca falhou um mês. Calvino, por exemplo, queria que fosse toda semana. Aí o pessoal de Genebra disse, não, toda semana não,
vai vulgarizar, vai se tornar coisa muito comum. Mas as igrejas presbiterianas, elas realizam toda semana. Tranquilo, interessante. Então, queridos, a orientação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, 28 é pertinente. Por favor, Andrezinho, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Se nós não sabemos quem está apto no sentido de viver o evangelho para participar da ceia, Paulo diz aí: examine cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Faça uma análise no seu coração. E essa análise não é para você, não é proibitiva. Não, pelo contrário, é para que você assuma um compromisso com Deus em acertar a vida e participar. É bom a ceia do Senhor. E houve uma época nas igrejas que dia de ceia, a igreja estava cheia, o pessoal achava bom era vir dia de ceia. Eu acho que de tanto tocar terror, o pessoal deixar de fazer isso. Então, o Senhor Jesus nos deu uma ordem. E como cristãos genuínos, não existe a opção de não obedecer. João 15, 14. Por favor, André. Hoje você vai trabalhar aí nesse computador, meu irmão. João 15, 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Logo, aquele que não obedece, continua sendo inimigo de Deus. Continua sendo distante de Deus. Porque a amizade de Deus com o ser humano só é possível a partir da conversão. Então, o primeiro ponto, que a ceia é uma ordenança. Pode responder em qualquer concílio que você passa. Segundo, a ceia é um memorial. Ainda no versículo 19, diz: tomando pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O contexto dessa ceia, que aqui é a primeira ceia da igreja, a primeira vez que a ceia foi realizada é aqui. Mas qual é o contexto? É a Páscoa. É a Páscoa judaica. E aí, quando nós lembramos da Páscoa, é importante lembrar o que estava acontecendo. O povo estava cativo. Deus chama Moisés e agora dá uma ordem a Moisés para voltar no Egito e falar ao povo que ele ia redimir o povo. Às vezes a gente fica tentando usar um vocabulário melhor, né? Mas a expressão de profundidade teológica é essa. Deus vai redimir o seu povo, ele vai libertar o seu povo. É uma expressão que vem do contexto de mercado. O Senhor comprou, o Senhor libertou Israel. E aí quando você lê o Êxodo, você entende essa libertação. E o que é interessante? Moisés vai e o Senhor, através de Moisés, manda 10 pragas. E durante as pragas, o texto de Êxodo deixa muito claro que depois que a praga acontecia, Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó. E aí eu perguntava assim, mas por que Deus endurecia o coração de Faraó? Não era para libertar? Tão facinho? Deus Todo-Poderoso? Né? Mas é porque, gente, a libertação não podia ser atribuída a nenhum humano, nem a Moisés e nem ao poder de Faraó. Todos tinham que entender que foi pelo poder de Deus. Aí onde veio a fatídica 10ª praga, a morte dos primogênitos. E naquela morte dos primogênitos, nós tínhamos o quê? Vocês vão sacrificar um cordeiro e o seu sangue você vai aspergir na soleira da porta. Quando o anjo da morte passar, ele vai olhar o sangue e vai passar por cima. Por isso está a expressão pesar, que significa Páscoa, passar por cima.
E todos quantos creram no sacrifício do Cordeiro inocente, naquela noite foi salvo. Isso é que significa Páscoa, isso é que significa a redenção, esse é o contexto. Quando nós lembramos disso, nós entendemos exatamente o que João Batista disse apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é somente o pecado do povo de Israel ali, do Egito, mas de todo o mundo. Então, como é que essa história ia ser guardada? E aí eu vou pedir para Andrezinho colocar Êxodo 13:8. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Havia a necessidade dessa história ser contada para os filhos. Aliás, na cerimônia judaica mesmo, é complicado. Eu já fiz isso um bocado de vezes, mas eu nunca consigo contar direito. Mas vamos lá. O judeu, na Páscoa judaica, ele tinha 4 cálices. Então, no primeiro, ele dava graça, orava, tomava. Aí o filho mais velho perguntava: pai, por que está fazendo isso? Aí ele ia explicar o que todo mundo sabia. Mas, como diz a minha esposa, o óbvio precisa ser dito. Ele ia contar a história da redenção, para que nunca saísse da memória. Então, as ervas amargas, para mostrar que não dava tempo esperar o bolo, o fermento fazer efeito. Estavam apressados. Tinham que comer aquelas ervas amargas. O cordeiro tinha que ser comido todo. Essa era a história contada de geração a geração. Então, é um memorial. É uma lembrança. É como se Cristo estivesse dizendo assim: nunca esqueça disso. Queridos, eu não sei quantos de vocês já passou pela situação de estar num momento de vida e morte e alguém lhe ajudou. Sei lá, você estava num local sozinho, perigoso, e alguém chegou de sua confiança e lhe deu carona. Você sofreu um acidente, alguém de sua família, e alguém doou sangue para essa pessoa. E nós nutrimos por essas pessoas que fazem algo de bom para conosco uma gratidão imensa. Né? Eu lembro que um dos meus maiores desejos quando eu estava no seminário era conhecer pessoalmente a pessoa que pagou o seminário para eu estudar. Eu tinha um desejo enorme, assim, Auri, lembra o quanto que eu falava disso. No dia que eu o encontrei, a coisa foi tão intensa que eu não me controlei e dei um abraço nele. Ele nem pediu nem nada, mas eu abracei. Tamanha era a gratidão. Isso deveria ser 10% da gratidão que eu preciso expressar e sentir pelo meu Senhor, que morreu de uma vez por todas para que eu não sofresse a morte, para que eu vivesse eternamente. Então, a ceia é um sermão, é um teatro. É um teatro. É por isso que nós não entendemos, vou falar nós não, vou dizer eu. Eu acho que não precisa na igreja fazer teatro, porque nós já temos uma parte aqui, que é esse sermão visual, onde nós vamos resgatar a história da salvação, onde Cristo morreu, seu sangue foi vertido, seu corpo foi moído, mas quem merecia estava lá era eu, era você. É um memorial, queridos. É uma lembrança dupla. Primeiro a libertação do Êxodo e depois a libertação pela cruz. Essa é a verdade do Evangelho. Agora nós estamos vivendo um problema com relação ao tempo. O cristão sempre foi ensinado a olhar para o passado com gratidão, ou seja, do que Deus fez na sua vida, e olhar para o futuro com expectativa. Nós sempre fomos assim. A expectativa de que Cristo vai voltar, a expectativa de que ainda que a pior coisa que aconteça na sua vida, que alguém tirar a sua vida, você está seguro em Cristo. Essa é a vibe cristã.
Mas nós estamos tendo um problema atual, porque a moçada está tão intoxicada com o secularismo e influenciado pela psicologia e a filosofia. Como é que o ser humano normalmente hoje olha para o tempo? Quando ele olha para o passado, é frustração. Mas, rapaz, eu 45 anos não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo, não fiz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando olha para o futuro, a palavra não está me vindo à mente, mas a palavra para medo na psicologia, alguém me ajuda? Ansiedade. Você percebe que há uma discrepância muito grande da cultura cristã para a cultura secular? Por que deveríamos ter medo? É assim, eu não estou duvidando que existem questões patológicas, eu não estou duvidando disso, existe. Mas eu suspeito, porque está generalizado, minha gente. Todo mundo fala disso. A pessoa diz, mas você não tem medo não? Oxe, tenho. Eu tenho medo até do escuro. Eu tenho medo de tropeçar, de cair, de bater. Tenho medo, claro. Mas eu estou querendo restaurar um pouquinho da questão de você olhar o tempo como algo que Deus dá para que nós desfrutemos enquanto é possível. Um dos testemunhos mais fortes que eu já vi na minha vida foi de um rapaz, eu não me recordo o nome dele, mas assim, a filhinha nasceu doente e eu não me recordo quanto tempo, mas 15 dias veio a óbito. E ele disse assim, que não tinha nada para reclamar com Deus, mas o coração estava cheio de alegria pelos 15 dias que Deus permitiu que ele vivesse com aquela criança. Hoje foi um dia triste para mim, porque fez 2 anos que meu pai morreu. Me veio tanta coisa na minha mente, na minha memória, para mim é muito bom quando eu lembro disso. Foram 73 anos que o Senhor permitiu que eu vivesse com Ele. Então, querido, a memória, trazer à memória o sacrifício de Cristo, é lembrar de que só Ele podia fazer isso por nós. É isso que significa a ceia. Portanto, a ceia é um memorial de libertação operada pelo próprio Deus, mediante Jesus Cristo, em favor de nós que éramos perdidos. Aqueles que acreditam no seu sacrifício têm a ordem recebida do próprio Senhor de participar. Então, a ceia é uma ordenança, a ceia é um memorial. Prosseguindo, a ceia também é um símbolo. E aí vou ler agora os versículos 19 e 20, de novo. Tomando o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. É um símbolo, meus irmãos. Aí a pergunta, símbolo de quê? Símbolo da nova aliança. Jeremias capítulo 31, por favor, André, versículo 31 a 34. Quando o profeta Jeremias, ele, usado por Deus, profetizou essa nova aliança. Ele diz, então estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus dele e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor,
porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa é a nova aliança, inaugurada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na velha aliança, o ser humano buscava fazer o melhor para agradar a Deus e fracassava. Tentava guardar a lei, mas quando chegava no 10º mandamento, não rolava. Na nova aliança, Deus fez tudo em Cristo pelo ser humano. E por ser um símbolo, ele é atemporal, minha gente. Mas podemos pensar nesses símbolos nas 3 dimensões do tempo: passado, presente e futuro. No passado não precisa explicar, porque simboliza aquilo que Deus fez lá no Egito, na Páscoa. E assim, olha, é comum, gente, desde a Bíblia, a sacralização de tempo e de espaço. De tempo. Vamos pegar aqui o tempo. Teve momentos em que Deus ordenou que o povo guardasse algumas festas. Páscoa, tendas. São 3. A outra, quem me lembra? Tabernáculos, acho que é a mesma de tendas. Mas enfim, festa da colheita, Pentecostes, minha gente. Ou seja, um tempo certo onde as pessoas tinham que se reunir. Esse era o tempo que esperava que o judeu fosse e participasse. Mas também há espaços. Quando nós lembramos de Jacó, na escada lá, e ele fez um altarzinho, ou seja, aquele espaço ali estava dizendo que foi o momento em que ele se encontrou com Deus. Quando Deus manda fazer um tabernáculo, que era móvel, era naquele espaço que Deus se revelava. Quando vem a construção do templo, da mesma forma. Então, faz parte a ideia de sacralização de tempo e de espaço. Não é diferente conosco. Nós gostamos de alguns lugares, né? Quem é que nunca marcou assim um lugar que diz, um dia eu volto nesse lugar? Até mesmo na sua cidade, tem lugares que você gosta de ir. Tempo, da mesma forma nós marcamos dia do nascimento, dia do casamento. Tem gente mais burro, né? Tem gente que guarda o dia que comprou o imóvel, o dia que comprou o carro. Não, mas coisas mais sérias. A gente marca tempo. O povo de Deus é da mesma forma. Existe um espaço e um tempo onde nós reservamos para estarmos juntos, adorando ao Senhor. O domingo, o Dominus, é o dia do Senhor. Pelo menos deveria ser. E, gente, existe toda uma doutrina, uma teologia consistente para provar que o domingo é o dia do Senhor. É um dia para ser guardado, reservado, preparado, ansiado pelos cristãos para juntos expressar adoração a Deus. Mas nós guardamos tantos outros tempos, nós guardamos tantos espaços que são prioridades em nossas vidas, que hoje os espaços que a igreja assume não têm sido prioridade para a vida dos cristãos. E a coisa é, não, importa que eu adore em espírito e em verdade. Meus queridos, vê só, gente, repare bem, a Páscoa judaica era algo celebrado em família. Deus, na pessoa de Jesus, tira do contexto da família, porque qual era a vibe ali? Se é família, não, vão para a casa de vocês, vão lá, participe lá da Páscoa. Não, um outro lugar, um lugar preparado para os seus, para os discípulos, para aquele que confessam a Jesus, para aquele que diz por aí que é cristão. Então,
Então, esse lugar aqui, esse aqui, tá, metropolitana, é o lugar que Deus escolheu para que nós, como corpo de Cristo, nos reuníssemos. Não podemos, irmãos, negociar o nosso dia do Senhor ou negociar os nossos cultos por qualquer outra coisa. Não podemos. Não podemos. E assim, a maioria das vezes, eu vou falar por mim, que eu falto no culto aqui, é porque eu estou pregando em outra igreja. A maioria das vezes. Teve um tempo na minha vida que eu não me recordava um domingo que eu fiquei sem pregar. Aqui na Metropolitana, graças a Deus que a gente fez um acordo. Desde o começo, convidei Neemias a pregar uma vez por mês por causa disso. Porque eu também preciso me alimentar. Mas mesmo assim, eu estou constantemente pregando fora porque é a vibe do pastor. A gente tem que abençoar as outras pessoas. E também dos seminaristas que estão aí. De qualquer irmão que seja convidado para pregar em outra igreja, é só dizer, pastor, eu estou indo pregar. Vá com Deus, irmão. Dá lá. Deus o abençoe. Mas não devemos, irmãos, negociar o espaço que o Senhor preparou para que vivêssemos como igreja. Então, olhar para o passado é olhar para a Páscoa. E a Páscoa tem. A gente olha para o passado, a gente vê que o povo de Deus guardava lugar e tempo para adoração. Vamos falar do presente agora, não, vamos falar do futuro. Quando celebramos a ceia, nós olhamos numa perspectiva de consumação do reino. Versículo 28 até o versículo 30 de Lucas 22. Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 28. Está aqui. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo o reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Interessante, né? Que o povo de Deus sempre viveu nessa expectativa. O Salmo 23 que eu li hoje no começo do culto fala dessa expectativa messiânica. Os últimos versículos falam: preparas-me uma mesa, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Se eles olhavam com expectativa para o futuro e viu a consumação em Jesus, nós almejamos a consumação onde participaremos do grande banquete das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo de 6 a 10. Agora é com o Andrezinho. Veja aí, meus queridos, o que é que nos espera. Então, ouvi uma voz semelhante a de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou para vestir-se. Foi-lhe dada linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos seus santos. O anjo me disse: escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. Então prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus,
pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Nós almejamos esse banquete, nós almejamos estar lá com Cristo, e a expressão é: regozijem-se, tenha alegria. Essa é a perspectiva de futuro quando nós celebramos a ceia. E o presente, pastor? Aí nós temos um problema. Na cabeça dos homens, não da de Deus. Quando Deus disse assim: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele está falando metaforicamente ou ele está falando literalmente? Pois é, meus queridos. A Igreja Católica acredita que ele falou literalmente. Por isso eles chamam a sua Eucaristia de transubstanciação. Na cabeça deles e na teologia deles, a hóstia se torna o corpo de Cristo. Por isso, quem já foi católico aqui sabe que você não pode mastigar a hóstia. Tem que pregar no céu da boca. Botou, grudou. E nada de passar a unha arrancando. E aí tem uma explicação que o nosso tempo não nos permite, como você viu, já deu aqui, explicar. Mas é uma explicação aristotélica e tal. Quem sabe um dia eu posso falar para vocês o que é que significa isso. Quando veio a reforma, Lutero disse: não faz sentido. Como é que pode o Senhor estar fisicamente? E aí ele desenvolveu uma teologia chamada consubstanciação, que a ideia era o seguinte: não se torna físico, mas ele está presente espiritualmente. Contemporâneo de Lutero, um cara chamado Ulrich Zwinglio, desenvolveu a ideia de que a ceia era algo apenas um símbolo, quando os elementos, o pão e o vinho, são usados metaforicamente. Apenas isso. Aí veio João Calvino, que deu uma explicação melhor. Ele disse que trata-se de meios de graça, pois Jesus está presente espiritualmente e nos alimentamos espiritualmente dele pela fé. Os dois elementos, o pão e o vinho, são símbolos vivos destinados a proclamar Cristo crucificado como nosso substituto. Bonito, não é o que ele colocou aqui? Então, gente, o que eu quero dizer com símbolos? É que nós não adoramos pela qualidade do suco. Aí vem a discussão: pastor, é vinho ou é suco de uva? Bom, tem textos que falam vinho e tem outros que falam fruto da vide. Para nós não importa. Não dá, gente, é para fazer aqui com suco de limão, porque não retrata o sangue de Jesus, não tem simbolismo. O pão não dá para a gente fazer com... Não dá para fazer com outra coisa, senão pão. Simboliza o corpo de Cristo. Então, é um símbolo e nós devemos respeitar. Porque o símbolo ele aponta para algo muito maior. Muito maior. Por último, a ceia do Senhor é uma celebração. É uma celebração feita em comunidade. Atos 2,46. Começou com Jesus e deu continuidade. Olha a igreja primitiva, o que ela fazia. Atos 2,46. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso aqui era a celebração da ceia lá na igreja primitiva. Atos 2, na primeira igreja de Jerusalém. Corinto diz assim, lá no capítulo 11, versículo 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor que também transmiti a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É coletivo. Não faz sentido a ideia. Eu até ganhei um negocinho. Você levar a ceia só para uma pessoa. Não faz sentido, porque é coletivo. É juntos. É o povo de Deus juntos.
A ceia do Senhor não é um sacrifício, mas uma cerimônia eminentemente celebrativa. Lá em Mateus, quando ele registra esse texto aqui, ele diz que quando Jesus saiu, ele cantou um hino. E eu tenho certeza que mesmo Jesus indo para a morte, não foi um hino fúnebre. Foi uma celebração de alegria. A ceia não é um funeral, mas uma festa. Essa celebração deve acontecer até a consumação do reino, quando Jesus voltar. E essa celebração inclui gratidão, não lamento ou gemidos, mas gratidão. Você já expressou gratidão a Deus hoje? Expectativa. Então, queridos, conclusão. A ceia nos lembra que, como ordenanças, temos que obedecer. Como memorial, faz da cruz o centro da história e de nossas vidas. Como símbolo, aponta para algo muito maior, a esperança nos céus. E como celebração, devo chegar com alegria, onde expresso a dupla comunhão com Deus e com o próximo, aplicando ao mandamento de Mateus 22, 26 a 40. Por favor, André. Mateus 22, 26 a 40. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro. Eu acho que eu errei essa referência, André. Eu errei, por favor, pode tirar. Então, queridos, em síntese, a ceia, ela responde para nós por que nós estamos aqui. Porque Cristo morreu por nós.